Bom dia, caros alunos, tudo bom? Tá? Então, vamos falar um pouco hoje sobre o período joanino no Brasil, tá? Um período da história brasileira, do final da época colonial, quando o rei português, tá? Foi um caso único praticamente na história, tá? Pelo menos, né, da história moderna até a início da Idade Contemporânea, um caso único de um rei de uma metrópole europeia que vai para uma colônia, tá? E se situa nessa colônia, estabelecendo um governo, né, do seu império na colônia, né? Houve alguns outros casos assim, de reis que visitaram suas colônias. O caso talvez mais chamativo foi da Rainha Vitória, né, no final do século XIX. Ela visita a Índia, por exemplo. Tá? Mas assim, Elizabeth II, atual também Rainha da Inglaterra, também visitou, né, alguns países que foram colônias ou que pertencem à comunidade britânica das nações. Mas dentro do mundo propriamente colonial, moderno, tradicional, nunca houve isso, a não ser no caso de Portugal, né, que foi um caso muito específico. Bom, essa vinda do rei de Portugal para cá, né, não era rei ainda na época, mas, né, ele já governava Portugal, Dom João, trouxe um impacto muito importante na história brasileira, no aspecto, né, de até mesmo acelerar em parte a independência do Brasil, né? Né, a estrutura que os portugueses vão montar no Brasil foi uma estrutura muito importante. É fundamental lembrar que a vinda de Dom João para o Brasil se deve principalmente ao fato de nós termos na Europa, as chamadas guerras napoleônicas, né? Napoleão Bonaparte, saído da Revolução Francesa, né? Depois proclamou-se imperador, né? Ele faz uma grande campanha militar na Europa, que teve um grande sucesso, tá? Mas um dos países, por exemplo, que ele não conseguiu dominar foi a Inglaterra. Até mesmo a Rússia, a primeiro momento, ele conseguiu fazer um acordo, que é a Paz de Tilsit, tá? Mas com a Inglaterra não houve acordo nenhum, né? E ele tentou invadir a Inglaterra por mar e a sua esquadra foi derrotada na famosa Batalha de Trafalgar. Tá? Com isso, então, Napoleão Bonaparte estabelece uma estratégia econômica no sentido de sufocar a Inglaterra, que foi o bloqueio continental, que Portugal, a princípio, aderiu. Né? Embora nação neutra, Portugal chegou a aderir oficialmente ao bloqueio continental, mas não cumpriu. Tá? Muito pelo contrário. Os navios ingleses iam a Portugal, descarregavam mercadorias, e navios portugueses distribuíam essas mercadorias pelos diversos países europeus, tá? Contribuindo para manter o fluxo econômico da Inglaterra na Europa, né? E com isso, obviamente, prejudicando os interesses franceses. E aí então o governo de Napoleão Bonaparte dá um ultimato, né? Tá certo? Que Dom João, governante de Portugal, procura, vamos dizer assim, postergar. Mas aí, em 1807, não houve mais postergamento, tá? Portugal é invadido rapidamente pelas tropas francesas, auxiliado pelas tropas da Espanha, tá? E o governo português é obrigado a deixar o país às pressas, tá? Sendo então a opção tomada era vir para o Brasil. Por que, né, o governo português não escolheu ir para a Inglaterra, onde poderia ficar protegido? Porque na prática, né, ficaria então o Império Português sob domínio inglês, né? E Dom João, querendo manter ainda o seu império, né, escolhe então a colônia mais importante, né, relativamente distante da Europa, que era o Brasil, no sentido então de se situar aqui, tá? E aí então nós temos a famosa vinda da família real para o Brasil, que na verdade vai vindo do Estado português, né? E com Dom João vieram milhares de funcionários, né? Vieram as famílias desses funcionários, vieram também boa parte do exército português, veio o tesouro português, veio bibliotecas de Portugal, né? Se concentrava um grande conhecimento, né? Então, né, toda essa estrutura política, econômica, cultural é transferida, né? Então a gente fala transmigração do Estado português, né, de Portugal para o Brasil. Tá? Dom João inicialmente aporta em Salvador, mas se dirige então à capital que estava em atividade no Brasil naquele momento, que era o Rio de Janeiro, em função das minas, né, de ouro, né, aqui de Minas Gerais, né,
do Centro-Oeste também, que tinha um escoamento justamente pela cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o Rio que é escolhido para ser a sede do Império Português, e a partir disso uma série de transformações ocorreu no Rio de Janeiro, né? No sentido de tornar o Rio de Janeiro uma cidade importante, né? E com isso sede do Império propriamente dito. Tá? Então nós temos as realizações de Dom João no Brasil. A primeira realização mais importante de Dom João foi a abertura dos portos às nações amigas. Tá? Isso deu uma certa liberdade econômica ao Brasil que não havia antes pelo Pacto Colonial. Então a abertura dos portos ela tem um significado muito importante, porque ela deu a liberdade econômica para o Brasil. Tá bom? Tá? Obviamente que agradou a elite brasileira, né? Vamos dizer assim, foi intermediado pela própria elite brasileira, né? Visconde do Cairu, tá? Um baiano importante ligado à sociedade exportadora de açúcar, né? É ele que negocia, de certa forma, com Dom João para que haja essa abertura dos portos, tá? Que Dom João ainda fez quando passou pela Bahia, quando passou por Salvador, né? Antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro. Mas chegando no Rio de Janeiro, Dom João tem uma série, então, de benefícios, né? Vai dar uma série de benefícios ao Brasil, no sentido de tornar o Brasil sede do Império Português. Então aí nós temos a criação de escolas superiores. Nessa criação de escolas superiores nós temos a Academia Militar, né? Que deu origem depois à AMAN, né? Nós temos a Academia Real da Marinha também, que deu origem à Escola Naval, tá? Aí nós temos a criação de escola de medicina, tá? Escola de engenharia, correto? Posteriormente escola de direito também, tá? De advocacia, né? Correto? Nós tivemos aí a liberdade de indústria no Brasil, com a revogação do alvará da mãe dele, né? Do alvará de Dona Maria I. Então houve a permissão de indústrias no Brasil, tá? Tivemos a criação do Banco do Brasil, criação do Jardim Botânico, que era um centro de pesquisa, né, botânica, tá? Numa época que está sentando uma série de espécies importantes, né, da agricultura brasileira, é o caso do café, por exemplo, né? Então, esse Jardim Botânico teve uma grande importância nesse sentido. Tá? É criado escolas de artes também, como a Academia de Belas Artes, ele é instituído teatros, né, que era, né, não só entretenimento, mas também, né, uma forma de centro cultural, no sentido, né, de desenvolvimento das artes cênicas e de melhorar a cultura da população brasileira na época, né? Que é uma questão importante. A imprensa também é liberada naquela época, né? Criada chamada imprensa régia, tá? Bom, a cidade do Rio de Janeiro é melhorada no aspecto sanitário, é urbanizada, né? Tá certo? É verdade que muitas dessas melhorias de Dom João, elas estão restritas à cidade do Rio de Janeiro, tá? Não foi uma coisa, um benefício total para o Brasil, mas de uma maneira geral, a colônia ficou numa situação bem melhor, tá? Tanto é que Dom João, logo em seguida, eleva o Brasil a Reino Unido, tá? Essa elevação do Brasil ao Reino Unido coincide com o Congresso de Viena, né? Onde Portugal, por ser uma nação participando ao lado dos vencedores contra Napoleão Bonaparte, né, pode se sentar, tá? E aí então Dom João declara Brasil Reino Unido a Portugal, como forma também de colocar a sua posição, né, vamos dizer assim, em destaque, né, como rei europeu de dois reinos, né, praticamente uma situação, né, vamos dizer assim, mais forte, né, que muitos outros reis de países europeus, tá? Então, né, o Congresso de Viena jogou um papel importante aí nessa elevação do Brasil ao Reino Unido, tá? Reino Unido, né, o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarves, né, nome que Portugal tinha na época, tá? Portugal e Algarves, tá? Só para lembrar isso. Também, né, havia morrido Dona Maria, que era a rainha de Portugal, né? Dom João ainda governava o Brasil e o Império Português como príncipe, e aí então Dom João é elevado à condição de rei de Portugal, Brasil e Algarves, né? Tá certo? Então também há essa mudança, né, importante, tá bem? Bom, com isso, né, nós temos que o Brasil passa por um grande desenvolvimento. Algumas coisas, né, negativas também aconteceram, tá? É o caso, por exemplo, né, dos tratados de 1810, que Dom João acaba assinando com a Inglaterra, tá? Pelos tratados de 1808,
A Inglaterra já teve um grande benefício com relação ao Brasil, em termos de acesso a todos os portos para comerciar seus produtos. Mas os tratados de 1810, esses foram muito lesivos, né? Porque a Inglaterra obteve o direito de colocar produtos no Brasil praticamente sem impostos alfandegários, né? Com impostos alfandegários muito baixos, né? Tá? Muito mais baixos que qualquer outros países, né? Então, nesse sentido, os produtos ingleses acabaram entrando no Brasil em grande quantidade e dificultando a existência da indústria no Brasil. E outro aspecto negativo foi o movimento de 17, né, em Pernambuco, a chamada Revolução Pernambucana, tá? Por um certo abandono do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, né, que estava passando por problemas econômicos, como a decadência do açúcar, passando por secas. Tá? Então há um movimento em Pernambuco, principalmente de cunho republicano, influenciado também pela Revolução Francesa, tá? Que já havia acabado, mas, né, deixou as suas marcas, as suas influências, né? E esse movimento de Pernambuco então pretendia fazer uma república, tá? Correto? Teve a participação de vários padres desse movimento, né? Tá? Inclusive do próprio Frei Caneca, que ainda, né, não morreu, tá? Ele só morre em 24 com a Confederação do Equador, mas muito por influência, né, do seminário de Olinda, que era um seminário, uma escola superior, né, que existia no Brasil, de cunho religioso, mas que formou vários, né, intelectuais na época, né, vários pensadores na época. Né? Então essa participação dos padres aí está um pouco ligada a essa ideia, né, da formação cultural e política, né, realizada pelo Seminário de Olinda, tá bom? Bom, então são os aspectos negativos que houve, né, com relação a Dom João. Mas de uma maneira geral, Dom João, então, teve um aspecto positivo enorme, tá? E em 1821, Dom João é obrigado a retornar para Portugal, levando uma parte desses benefícios, né? Por exemplo, o tesouro português que havia vindo para o Brasil, tá? E que deu origem justamente ao Banco do Brasil, né, como uma grande instituição financeira, ele é levado de volta, tá? Mas não levou grande parte do acervo da Biblioteca Real de Lisboa, que havia vindo para cá, acabou não sendo retornada, né? E essa biblioteca deu origem à Biblioteca Nacional, tá? Então nós temos até hoje lá um acervo português, né, que acabou não retornando para Portugal, tá? Ficou no Brasil. Bom, gente, nós vamos terminar essa aula por aqui e eu vou gravar então um outro trecho falando sobre a independência do Brasil, que é uma continuidade dessa parte, ok? Então eu vou desligar aqui.